Olá pessoal, meu nome é Kaique Magalhães, irei acompanhá-los ao longo desse curso de análise estrutural. Nosso curso será composto por 24 aulas, no qual resolveremos exercícios de questões de concurso e abordaremos também um conteúdo que vamos ver a partir de agora. Iremos começar o nosso curso falando sobre o projeto estrutural. O projeto estrutural ele envolve um conhecimento tanto teórico quanto conhecimento prático. Como é isso? O conhecimento teórico é aquele que conquistamos na sala de aula, nos materiais, nos cursos de especializações. Então é aquele conteúdo que, através dos livros, nós adquirimos. O prático, como todas as atividades, principalmente na engenharia, é algo que adquirimos com o tempo. Então, quanto mais trabalhamos com os projetos e estruturas, mais praticidade temos em levar adiante essas questões relacionadas aos problemas que podem surgir. As normas técnicas, elas servem como balizamento, Elas trazem procedimentos para podermos nos embasar. Muitos dizem que as normas técnicas não são como leis que devem ser seguidas, mas eu acredito que elas devem ser fielmente seguidas pelo fato de te trazer um embasamento relacionado ao conteúdo. Então, ela traz a maneira como se deve calcular, alguns procedimentos, algumas verificações que devem ser feitas, algumas tarefas que devem ser atendidas. Então, o projeto estrutural ele é integrado com diversas áreas. Não adianta o engenheiro projetista saber somente de estruturas de concreto, estruturas metálicas, ele tem que ter um conhecimento mais amplo relacionado ao seu conteúdo. Ele deve conhecer um pouco, por exemplo, de instalações hidráulicas, instalações hidrossanitárias, que estão relacionadas diretamente com o projeto estrutural. E não precisa nem dizer a grande responsabilidade que envolve o projeto estrutural. Então, ele é ligado diretamente com recursos financeiros, com pessoas envolvidas, com o meio ambiente. Então, ele traz consigo uma grande responsabilidade ao projetista. Quais são os requisitos de um projeto estrutural? Então, o primeiro de todos é a qualidade. Um projeto deve ser feito de forma com que ele atenda às especificações do cliente, de forma com uma bela qualidade. Ele tem que atender uma capacidade resistente da estrutura, ou seja, a estrutura tem que resistir aos esforços pela qual ela foi solicitada. Desempenho em serviço. O que seria o desempenho em serviço? Desempenho em serviço é aquilo que traz desconforto ao usuário, ou seja, aquelas deformações excessivas, aquelas aberturas de fissura. Então, a estrutura deve atender a essas especificações. Construtibilidade. De nada adianta construir essa estrutura se ela não é possível de ser construída. Como é que é isso? Não adianta eu projetar uma estrutura de 60 MPa em um local onde não se atende esse requisito de resistência do concreto. Então, muitas vezes isso acontece, o projetista não leva em consideração essa construtibilidade com que deve-se ter, então é um fato que deve ser bastante atentado. Durabilidade. As estruturas devem ser projetadas para durar o mais tempo possível. Antigamente, a norma era em torno de 50 anos com as devidas manutenções. E, claro, a segurança. A segurança deve ser sempre considerada nos projetos. Um projeto deve ter sempre qualidade e segurança para os seus usuários. Essa figura que trazemos ao lado aqui, ela traz uns conjuntos com as palavras rápido, barato, grátis e de qualidade. É uma imagem bastante conhecida aí na internet. E ela traz que um projeto rápido e com qualidade, ele é um projeto caro, porque tem-se que ter mais tempo de se projetar esse tipo de estrutura. Então, de que é composto o projeto estrutural? Ele é composto de 4 etapas principais. A primeira etapa é a concepção estrutural. A concepção estrutural é a tarefa iminente somente ao engenheiro. Não existe programa que é capaz de fazer a concepção estrutural. Existem programas, sim, que auxiliam os engenheiros a fazer a concepção, como ferramentas de desenho, algumas ferramentas de visualização gráfica, mas a concepção ela é inerente somente ao engenheiro. Então, o engenheiro que concebe a estrutura, a locação dos pilares, locação das vigas, toda a estrutura, ela é somente composta pelo engenheiro, ele que concebe a estrutura. A segunda etapa é a análise de estrutura, no qual vamos tratar com mais detalhe no nosso curso. É a parte onde se determinam os esforços, o comportamento da estrutura, as deformações. Então, é onde se calcula a estrutura matematicamente e entende-se fisicamente o comportamento estrutural. A terceira etapa é o dimensionamento e detalhamento da estrutura. Após o cálculo dos esforços, essas estruturas são dimensionadas e detalhadas
para que se emitam as plantas, que é a última etapa, é a emissão de plantas para o construtor poder executar esse projeto. Então, concebe-se a estrutura, o engenheiro avalia o posicionamento das vigas, a locação dos pilares, depois transforma-se esse modelo real, a minha estrutura, em um modelo físico, onde eu aplico análise estrutural. Então é a análise estrutural que vamos aplicar as equações lineares e iremos calcular todos os esforços da nossa estrutura, dimensionamos, detalhamos em planta e emitimos essas plantas para que o projeto possa ser executado. Então vamos falar um pouco sobre análise estrutural, que é o que vai nos dar prosseguimento do nosso curso. Ela trabalha com a previsão do comportamento da estrutura, como minha estrutura vai se deformar, como ela está trabalhando. Então, ela simula as respostas da minha estrutura frente às solicitações. Como ela simula essa resposta da minha estrutura? Através do desenvolvimento de um modelo matemático. Então, nós temos a nossa estrutura real, nós idealizamos um modelo matemático para o qual vamos aplicar as nossas equações e entender o comportamento físico para gerar uma resposta da estrutura. Como é que é essa resposta da minha estrutura? São as tensões, as deformações, todas as solicitações e todas as verificações são sempre feitas em cima deste modelo matemático. Então, devemos ficar atentos ao seguinte: esse modelo matemático ele deve representar fielmente a minha estrutura real, para que não calculamos de maneira equivocada uma estrutura que não represente o modelo real. Na figura aqui trazemos isso que eu trouxe em tópicos. Então, eu tenho a minha estrutura real, depois eu idealizo um modelo estrutural. Então, geralmente, como a gente vê em vários livros, a estrutura real é a estrutura e geralmente nos livros trazem o nosso modelo estrutural, que é esse esquema onde vamos calcular as reações. Essa viga com esses apoios que muitos já devem conhecer, devem ter visto. Esse desenho esquemático é um modelo estrutural que representa fisicamente o comportamento da minha estrutura real. Então, depois desse modelo, nós temos os métodos de análise para transformá-lo em estrutura discreta, para que possamos aplicar as equações e resolver, né? Equações de continuidade. E podemos implementar em modelos computacionais. Como eu já disse, não existem computadores que fazem a concepção estrutural, mas existem programas que auxiliam no cálculo das solicitações da estrutura. Então, hoje em dia é bastante comum, né, levarmos a nossa estrutura a um modelo computacional que ele traz mais efetividade no cálculo das solicitações. Então, temos aqui o modelo estrutural, devemos discretizar o modelo. Então, a estrutura real ela é discretizada, na parte superior direita aqui temos o modelo real e uma estrutura com o seu modelo discretizado, e embaixo são as discretizações para aplicações das soluções contínuas. Ali temos dois exemplos, né? O exemplo dos métodos dos deslocamentos e o método das forças, que nós vamos ver adiante, que são dois tipos, né, dois tipos de sistema para resolver esse tipo de problema. Fique atento aí que um sistema computacional, por mais sofisticado que seja, ele é apenas uma ferramenta auxiliar, ou seja, ele nunca substitui o papel do engenheiro. O engenheiro é sempre responsável pelo seu projeto. Inclusive, nesses programas que se vende, né, de análise de estrutura, eles deixam bem claro nos seus manuais que a responsabilidade é sempre do usuário que manipula o programa, nesse caso, o engenheiro. Então, aqui, eu trago a análise das estruturas em disciplinas. Então, o que a análise estrutural tem nas disciplinas ao longo do curso de engenharia? Ela vai desde a mecânica básica, desde a física, até as disciplinas de projetos específicos. Então, ela traz a mecânica, ela traz a estática das estruturas, ela traz a isostática, ela traz os elementos de introdução à mecânica dos materiais, resistência dos materiais, análise propriamente dita de estruturas. A segunda etapa ali é as resistências dos materiais, que estuda o comportamento do material, quais são os limites, as propriedades desse material, como ele se deforma. Então, tudo isso nós veremos aqui. Hiperestática é um outro tipo de estrutura, nós vamos falar um pouco mais também nas outras aulas sobre as estruturas hiperestáticas. A análise matricial já é um pouco mais avançado, geralmente em cursos de pós que se dá cai mais esse enfoque em cima da análise matricial, na graduação não costuma se ver muito. A dinâmica das estruturas também é um tópico especial. Temos o método dos elementos finitos, que também é um método para análise de estruturas. E todas essas estruturas, essas disciplinas, são ligadas às disciplinas de projeto. As disciplinas de projeto são a disciplina mais específica. Então, você aplica esses conhecimentos básicos, né, nessas matérias de matemática,
e de resistência dos materiais nas disciplinas de projeto. Então, estrutura de projeto metálica, de projeto de concreto armado, de projeto de madeira, então todas as disciplinas são linkadas. Vamos falar sobre o nosso curso. Nosso curso vai trazer o quê? Ele vai trazer toda essa parte introdutória até a resistência dos materiais. Então, vamos falar um pouco de peristática também, de algumas estruturas, alguns métodos para se resolver. Por que vamos falar dessa parte introdutória mais? Pelo fato de ser o que cai mais nos concursos, de que é mais cobrado em todos esses concursos que vem fazendo, nessas provas. Então, é uma área que é a base. Se você dominando essa parte inicial da análise de estrutura, todo o resto se torna um pouco mais fácil de você dar procedimento. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula introdutória do curso de análise estrutural. E nas outras aulas vamos falar um pouco mais sobre os outros conteúdos.